Você que é bacharel em Direito, você vai perceber que nós temos uma base, não é base de passar na cara, é uma base de estudo. O que é essa base? Firma comigo, ó, base 1 de estudo. Ei, a primeira base que eu quero que você esteja bem nos seus estudos, ela envolve, vocês estão me vendo aí, né? Português, direito administrativo e direito constitucional. Eu vou te falar e vou trazer informações concretas. Ei, isso aqui que eu vou trazer para vocês é uma informação que vale tanto para o técnico como também para o analista. Tanto para o técnico como para o analista, você precisa dessa base. Uma vez que você estrutura essa base, já vamos falar sobre isso, você vai passar para uma base 2. O que é a nossa base 2? A segunda base que você precisa estar bem é uma base que eu chamo de base processual. Então agora eu estou falando de processo civil e processo penal. Olha, se você estiver bem nessas duas bases, você vai destruir o seu concorrente. Porque se sair um edital de um tribunal do trabalho, você já cumpriu uma grande parte do conteúdo. Se sair o Tribunal Eleitoral Unificado, você já cumpriu grande parte do conteúdo. Se sai um Ministério Público, como saiu de Minas Gerais, Ministério Público da Padaria, ó. Ministério Público de Minas, Ministério Público da Paraíba. Se sai Tribunal de Justiça de São Paulo, como saiu, Tribunal do Rio Grande do Norte, Tribunal do Espírito Santo. Veja, você já está muito à frente do seu concorrente. Então você já tem uma base 1, uma base 2. Numa base 3, eu poderia colocar aqui, ó, nem sempre para o técnico você vai ter essa base 3, mas como você é bacharel em Direito, você pode ir ficando bom nela. Na base 3, você vai ter Direito Civil, Direito Penal. Se você quiser, eu até te indico o que você tem que estudar em cada uma dessas disciplinas, que é um padrão que existe nas provas. Eu quero que você entenda essa estrutura que eu estou te passando, porque essa estrutura vai te diferenciar do seu concorrente. Quando você tem essa estrutura, você vai acrescentar aqui, ó, mais legislação interna. Todo Ministério Público vai ter legislação interna, todo Tribunal de Justiça vai ter sua legislação interna. Você vai verificar que em algum deles você vai ter informática, em algum deles você vai ter raciocínio lógico, em alguns você vai ter matemática, em alguns você pode ter aqui ética. Essa é uma possibilidade. É bem comum você ter uma subjetiva. O que é uma subjetiva? E você já vai se treinando para ela. A subjetiva é uma redação ou questões discursivas, né? Vou colocar assim, discursiva. Vou abreviar. Então, professor, eu já começo estudando informática, raciocínio lógico, matemática. Não é isso que eu estou falando. É exatamente o contrário. Você não vai estudar essas disciplinas agora. Você vai ficar bom nas outras. Mas entenda o que eu estou te falando. Ó, você tem que ficar bom ao ponto de começar a estudar só por questões. Você vai ficar bom em português, em constitucional, em administrativo, em civil, processo civil, ao ponto de estudar somente por questões. Se você não está nesse nível, você ainda não tá legal, não. Já era pra estar. Olha o que eu tô falando pra você. Eu fui aqui no site do QConcurso. Conhece o site do QConcurso? Aqui nós temos o site do QConcursos. E lá no QConcurso, meus amados, eu tô fazendo um raio-x. Pedi pro QConcurso olhar as provas da Sebrasp, né, do CESP. E aí coloquei os cargos aqui de técnico, com o que ele me apresentou. Então, técnico judiciário, área administrativa, assistente judiciário, área administrativa, administrativo, técnico judiciário, técnico administrativo, técnico judiciário de segurança, segurança e transporte, segurança judiciária, técnico do MP, técnico do MP área administrativa. Eu separei esse concurso, 2020, 21, 22, 23, e olha que interessante, de acordo com o que eu estou falando para vocês. Pois bem, olha o que eu estou te falando. Tá vendo que português tem uma relevância de 22,89 na sua prova? 22,89. Isso aqui é muita coisa, gente. É muita coisa você ter de português 20 e tantos por cento da sua prova. Olha aqui, constitucional 10%, administrativo 9%. Aí, ó, informática falei para você deixar para depois. Processo civil, processo penal. Se você estiver bem em português, constitucional, administrativo, dá para ver aí? Processo civil, processo penal, ó, a gente tá falando de 10, 20, 42%,
mais 42, mais 11, 12, 54% da sua prova. 54%. Isso porque ele considerou que alguns desses concursos tem lá administração geral, AFO, administração de recursos materiais, e trouxe outras disciplinas que caiu num concurso, em outro, nesse período, né, das provas feitas pelo CESP. Português, constitucional, administrativo, processo civil, processo penal. Isso estou falando do CESP, que faz vários concursos, né? Vamos passar para a FGV? A FGV também tem feito muitos e muitos concursos. Se a gente pega a FGV, também achei ali os cargos de técnico, nessa área de tribunal, MP, peguei aqui os cargos de técnico, olha o que a gente está falando. Português, administrativa, que ele jogou penal pra gente, processo civil, constitucional, civil, processo penal. Veja, são exatamente as disciplinas do bacharel em Direito. Se você não tem essa inteligência, se você não tem a estratégia, você está estudando sem enxergar seu desempenho. Está estudando sem direcionamento. Isso eu estou falando do técnico. Talvez o técnico tenha ali uma remuneração de 5 mil, 6 mil, 7 mil. Já é muito bom, porque você vai ter estabilidade, segurança financeira, vai ter um trabalho ali de 6, 7 horas por dia, vai aproveitar todos os feriados, plano de saúde, recesso no final do ano. Mas não, professor, eu quero mais, eu quero analista. E analista, como é que é analista? Vamos ver a inteligência para analista? Vamos falar então do analista. Analista. Quando eu falo do analista, ó o CESP, Sebrasp agora, né? Separei vários cargos, todos relacionados ao bacharel em Direito. Atenção para isso, ó. Então vem. Analista judiciário, área judiciária, execução de mandados, que é oficial de justiça, analista judiciário de direito, vários cargos, ó, 32 cargos que eu achei, todos da área do direito. Então vem aqui, ó, de novo, português, olha a importância de português. 24% é português. Constitucional e administrativo. Ei, você que é bacharel em direito, não tá dando importância para a língua portuguesa. Não tá estudando interpretação de texto. Tá querendo ficar bom em todas as matérias de uma vez só, mas não formou a base. A base é responsável pela grande maioria da sua prova. Olha aí, se você pegar português, administrativo e constitucional, só nessa estatística, você tem 30 e tantos por cento. 36, 37%. Você tem que entender que você não precisa fechar um edital. Você não precisa entender todo o conteúdo do edital. Isso não vai acontecer. E eu tô te falando porque eu fiquei em terceiro lugar para oficial de justiça e nem por isso eu sabia todo o edital.